a gente vai aprender o que é uma variável. E esse aqui é um conceito um pouquinho diferente no Python, mas que para a gente vai servir como o mesmo, que uma variável, ela é um espaço na memória do computador. Então, é como se eu tivesse a memória do computador. Essa memória do computador ela é organizada, por exemplo, numa tabela, e uma variável, ela pode ser entendida como sendo um espaço aqui na memória do computador. Então, esse espaço eu vou guardar alguma informação. Tipo de informação vai determinar o tamanho desse espaço. Se eu vou precisar de um espacinho só, de dois, de três. O que são esses espacinhos? São os bytes, né? Mas quem define isso é o Python. O Python mesmo se vira e fala, olha, está armazenando um inteiro, eu preciso de tanto na memória. Está armazenando um texto, eu preciso de tanto na memória. Uma variável vai ser, então, esse espaço, e sempre a gente vai precisar de um nome, né? Um nome por quê de um nome? Para a gente saber, conseguir referenciar essa variável. A gente tem um exemplo aqui embaixo que eu vou guardar a altura, largura e o valor A. Em geral, é bom a gente usar o nome de uma variável que faça algum sentido para o nosso problema. Se eu vou calcular a área de um retângulo, é importante salvar a altura e a largura. Eu poderia ter armazenado isso em x e y, mas na hora que eu for ler o código vai ficar mais difícil, porque eu vou ter que lembrar o que era x, o que era y. Então, conforme os problemas vão ficando mais complexos, a gente vai se beneficiar desse fato de usar nomes mais que façam algum sentido para o nosso problema, tá? Então, aqui são duas variáveis com nomes altura e largura e uma variável com nome A. Vamos lá na nossa shell aqui. Eu posso, então, falar que a altura é igual a 10. Esse é igual a gente já vai falar, mas, na verdade, a gente não lê assim, não. A gente deve ler recebe 10. Porque o símbolo de igual que tem aqui, ele é o símbolo de atribuição. E não o símbolo de igualdade. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a altura é uma variável que vai receber o valor 10. Você pode imaginar que lá na memória do computador, a partir de agora, existe um espaço. Esse espaço se chama altura. E nesse espaço a gente tem armazenado um valor numérico, que é um valor inteiro do tipo int, valor 10. Existe também um outro espaço chamado largura. E esse outro espaço está sendo preenchido com um valor inteiro também. E por último, a gente tem uma outra variável. Essa variável recebeu só o nome de A, e o valor armazenado dela é 29. Tá bom? Então é isso que a gente tem. A gente tem valores armazenados na memória, e para cada caixinha dessa, que é a nossa variável, a gente tem associado um nome, porque esse nome a gente vai usar para fazer as operações e para recuperar o valor que está lá dentro. Então, no Python, se eu fizer altura recebe 10, eu posso perguntar qual que é o valor de altura. Eu posso escrever simplesmente o nome aqui na nossa shell. Aí ele responde, altura é igual a 10. Se eu criar um programa e colocar só altura, ele não vai ter efeito nenhum, porque o programa, que é aquela sequência de passos, ela precisa de comandos, e só o nome de uma variável não é um comando. Mas eu posso, no programa, escrever print altura. Então a gente vai ver melhor ainda, mas ele vai falar, ó, que é o valor igual a 10. Vai ser o mesmo efeito aqui da shell. E eu posso fazer também largura igual a 3. Então agora eu tenho a minha outra variável, largura, e eu tenho a opção de fazer altura vezes largura. Outra coisa que eu talvez esqueci de comentar é que a multiplicação nas linguagens de programação quase sempre é o asterisco, né, e não é o x. Então, para multiplicar, a gente não faz o x, porque o x é uma letra. Então, a gente usa o símbolo asterisco. E qual que vai ser o resultado disso? 10, que era a altura, vezes 3, que é a largura. Então, o resultado é 30. Ou seja, eu criei essas duas variáveis, altura e largura, eu estou usando elas aqui para fazer uma operação. Que no fundo está acontecendo? O Python está pegando para a gente o valor que foi armazenado em altura, o valor que foi armazenado em largura e fazendo a operação. Ele está fazendo o 3, ele está fazendo exatamente isso aqui, 3 vezes 10.
mas não dessa forma que a gente escreveu, né? Ele está recuperando os valores em cada variável que foi guardada. Então aqui a gente tem uma representação aqui dos objetos na memória. Você pode ver que a variável altura, largura e o A estão apontando para as posições na memória que contém os valores que a gente colocou para armazenar. Existem algumas regras para definir nomes para variáveis. A gente vai ver que essas regras também servem para definir nome de funções e outras coisas. Essas regras, elas dizem que todo nome de variável deve começar com uma letra ou com um subscrito aqui, o underscore. E nunca pode começar com um número. Ah, professor, se você está dizendo nunca pode, eu vou testá-lo. Vamos testar. Então, se eu pegar uma variável 1, altura, recebe 3. Se eu der um enter aqui, ele vai reclamar, ó, sintaxe inválida. E aqui ele não está explicando para a gente exatamente, a sintaxe está inválida por causa de uma coisa específica. Não, ele está falando sintaxe inválida e você tem que saber que existe uma regra para os nomes das variáveis. E nunca pode começar com um número. Ó, professor, mas que estranho, pode começar com subscrito, altura? Pode. Recebe 3. Ele não vai reclamar, e se eu perguntar qual que é o valor, ele vai retornar para a gente o 3. Você pode conter no meio da palavra, você pode conter letras, maiúsculas, minúsculas, aí sim você pode ter números no meio, então significa que eu posso ter altura, 1, 2, 3, recebe 3. Qual que é o valor? Opa, escrevi errado, né? Altura. Agora vai assim mesmo. É igual a 3. Mas existem alguns símbolos que não podem ser usados. Essas regrinhas a gente vai se acostumando rapidamente. Esses símbolos, eles são reservados, né? São símbolos da linguagem. Você não pode usar nem as chaves, parênteses, mais, menos, porque o programa que traduz aquilo que a gente está fazendo, lembra que a gente escreve na linguagem de programação, ela é traduzida para a linguagem entendida pelo computador. Esse programa, que é o compilador ou o interpretador, ele vai se confundir, sempre que ele vê um mais, ele acha que tem que somar, e não o nome de uma variável. Ou somar ou concatenar, né? Que a gente já falou que pode assumir mais de um comportamento. E por último, a observação que a gente tem aqui é que maiúsculos, né, letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Aqui faz diferença, então se você criou uma variável C igual a 4, que é o que a gente tem ali, né? Se você tiver outra variável C igual a 3, se você perguntar o valor de C, é 4, e C maiúsculo é 3. Tá? Então o nome das variáveis vai fazer diferença, se é maiúsculo ou minúsculo. E além disso, a gente tem um monte de palavras aqui, na verdade, umas 30 palavras, que a gente chama de palavras reservadas da linguagem. A gente já viu algumas aqui, deixa eu ver. A gente viu if, né? A gente viu class, a gente viu talvez mais alguma aqui que eu não estou lembrando, mas essas palavras, elas são reservadas da própria linguagem e você não pode utilizar essas palavras para colocar como nome de variável, porque vai confundir o compilador e o interpretador. Tá? Então são regras sobre o nome da variável.